Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussumo Chixima, professor de Direito Civil, de Família e Sucessões principalmente, aqui no curso de pós-graduação, né, da pós online, 100% online aqui no Legale e totalmente voltado para a prática na advocacia familiarista. Eu sou coordenador da pós, praticamente 90% do curso eu que leciono, ministro as aulas, tanto de família como sucessões, mas algumas partes específicas são outros professores. Nós temos duas turmas dentro deste módulo, tá? que estamos iniciando, que é o módulo de sucessões. A turma 4, que já está conosco desde a parte de família, que foi a partir do semestre passado, do segundo semestre de 2018, e está conosco agora, também iniciando o módulo de sucessões que não tiveram. E a turma 5, que é uma turma nova, né? Então, estão duas turmas dentro desse módulo de sucessões virtualmente, né? Porque vocês não estão se vendo, mas as duas turmas estão juntas. A 4, que já fez a parte de família, e a 5, que não fez família e já está iniciando com sucessões, e a turma 4, que vai iniciar sucessões, tá? Então, só para deixar bem claro, rapidamente, né? A turma 4 vai terminar agora em junho para julho de 2019, né? E a turma 5, que inicia agora com o módulo de sucessões, vai até o final do ano, até o final de 2019, que passa muito rápido, né? Daqui a pouco estamos aí no Natal novamente, né? E passou bastante rápido o ano passado, cada vez mais, né? Passou dos 18 anos, aí pronto, é muito rápido que passa o ano, né? E eu sempre falo para vocês, aí vocês vão ser comunicados posteriormente, né, com a questão das avaliações, salvo engano é agora sempre no último, né, no último módulo. A turma 4, portanto, vai ter agora no último módulo, em junho para julho de 2019, e a turma 5 somente lá no final do ano, esta avaliação obrigatória que não tem jeito, né, para que você consiga a aprovação para apresentar o artigo, que é um TCC, como se fosse TCC para conclusão do curso, certo? Que normalmente tem feito o artigo, que o artigo deverá ser publicado ainda num site aí jurídico, um site acadêmico. Depois nós vamos passando essas orientações melhores para vocês, e normalmente vocês acabam contactando, né, com as meninas que estão do Legale, que estão responsáveis por isso, e eles vão informando vocês como que tem acontecido, como que vai fazer, como que vai prosseguir com o curso. Muitas vezes vocês têm algumas dúvidas e é importante vocês saná-las através do e-mail, tá? Mas aí no site vocês vão olhar, tem aí os contatos todos, e inclusive para algumas dúvidas que tenha durante o curso, tá? Bom, o curso funciona assim. Eu sei que a turma 4 já sabe disso, né? Já ouviu no semestre passado, mas a turma 5 está iniciando. O curso funciona dessa forma. Tem uma avaliação final e depois tem o artigo que você tem que apresentar para ter o diploma, tá? O curso está regulamentado pelo MEC, tudo direitinho, inclusive que dá direito a você lecionar numa universidade, né? Você pode lecionar numa faculdade, numa universidade de graduação, porque esse curso é um curso de pós-graduação lato sensu, que é uma especialização juntamente com a metodologia didática que vocês vão ter, a não ser aqueles que já fizeram uma pós e estão pedindo dispensa, mas quem não fez, está fazendo uma pós pela primeira vez, tem a metodologia didática que serve realmente para isso, né? A carga horária de 60 horas, para você poder ter esta autorização de lecionar num curso superior de graduação. Tá? É o lato sensu. Depois vocês podem prosseguir com estrito sensu, com mestrado e doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Tá? Eu, né, sou advogado, especializado em família e sucessões. Hoje tenho feito só direito de família e sucessões, graças a Deus. Eu falo que não é fácil as pessoas se desvencilhar das outras matérias, as outras dos clientes, né? Pô, mas aquele cliente de 10 anos, aquele cliente de 20 anos, é uma escolha, né? E a gente tem que fazer escolhas. Então, não tem muito o que você fazer, tem que se especializar em alguma área, né? Então, eu só hoje praticamente faço família, direito família e sucessões, tá? Também doutor em ciências jurídicas, pós-doutor em direito, e fui aí presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, conselheiro da OAB de São Paulo também, de
como presidente até 2018, 2010 a 2018, 9 anos praticamente fiquei na presidência da comissão, e depois a gestão passada como conselheiro e também conselheiro estadual e também como julgador, né, do tribunal, da Câmara Recursal, na verdade, né? Vem do Tribunal de Ética, mas é da Câmara Recursal, aqueles que julgam os recursos, né, dentro da OAB. Fiz muita palestra pela OAB, né, vai mais de 1000 palestras no exame de ordem, e hoje praticamente lecionando aqui no Legale, né, e alguns outros cursos, mas é muito pouco. Antigamente tinha muito mais, hoje estou mais praticamente aqui quase 100% no Legale lecionando. Mais uma coisa acho que importante para a turma 4 principalmente, a turma 4 vai terminar agora, já vai procurando um tema legal, né, para vocês escolherem, para poder fazer o artigo direitinho. A turma 5 também, já vai, na hora que você vai vendo a matéria, já vai escolhendo. Por que eu falo isso? Porque o tema escolhido, quanto antes melhor, porque tudo que você vai vendo de matéria, como você vai vendo de algum artigo, de algum estudo que você está fazendo, você já vai guardando para fazer o seu artigo. Ah, gostei desse tema, é sobre o meu tema, vou guardar. Pronto, no final você já está quase o material tudo pronto, né? Só basta agora escrever, dissertar. Então isso é importante, tá? A turma 4 porque é mais perto para ocorrer a conclusão, e a turma 5 um pouquinho mais de tempo. Esta primeira aula e a segunda, normalmente, 1 e 2 aulas, essa semana, né, primeira e segunda aula, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu dou introito para o direito das sucessões. Ou seja, eu preciso passar um pouquinho da matéria de direito de família, não vou falar de forma a explorar como explorei no módulo de família, lógico, né? Vendo alguns artigos, interpretando às vezes artigo por artigo, jurisprudência. Aqui não vamos fazer tudo isso, tá? Por quê? Porque a turma 4 já teve, e a turma 5 vai ter ainda. Mas para que vocês possam acompanhar sucessões, aquela parte principalmente da ordem de vocação hereditária, dificílimo, complicado aquela parte, concorre, não concorre, tem meação, tem sucessão, aí vai depender de algumas matérias importantes de direito de família, como por exemplo o regime de bens. Esta é extremamente importante, o regime de bens, para que você possa iniciar sucessões. Não tem jeito, tem que saber muito bem regime de bens, senão vai se atrapalhar nas sucessões. Depois, nós vamos falar também um pouquinho dos formatos familiares contemporâneos, né, que nós tivemos aí de 2011 para cá, vamos dizer assim. União estável realmente já não é tão contemporânea assim, desde a Constituição Federal de 88, mas sempre as pessoas têm dúvida quanto à questão da união estável, né, e a questão do concubinato também. Então as pessoas confundem ainda concubinato com união estável. Mas a questão da união afetiva, né, da declaração da DI 4277, porque a homoafetividade, né, foi elevada a uma entidade familiar, né, portanto, todos os direitos assegurados com família, sucessões, inclusive, e quanto à questão da inconstitucionalidade do artigo 1790, que falava da união estável, a sucessão da união estável era uma coisa e a sucessão do cônjuge era outra. E da união homoafetiva, também é igual da união estável, porque ela foi levada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. É isso que eu quero mostrar, a união afetiva. E depois nós temos a questão também da filiação socioafetiva nos formatos familiares contemporâneos, que também é importante, efeito sucessório. Primeiro ele inicia pela questão familiar. Na verdade, parte geral do Código Civil, porque vai ter que ser registrado como filho. Avançando para o direito de família, e depois avançando para as sucessões, que também tem os mesmos direitos assegurados. E muitos entram com pedido de declaração de filiação socioafetiva pós-mortem, principalmente objetivando a sucessão. Claro que eu não estou dizendo que a pessoa que está fazendo isso é de má fé. Não, você está de boa fé. Muitas vezes não sabia que era o pai, que é aquele que morreu, e depois a mãe veio e contou. Ah, mas ele morreu. Bom, teria direito à sucessão, né? Não estou falando pai biológico, pai afetivo, né, que cuidou, que criou
muitas vezes quando era criança e adolescente, né? E a pessoa não sabia que existia essa possibilidade e existia direitos assegurados também. E hoje a gente sabe que praticamente é unânime nos tribunais superiores a questão da filiação socioafetiva, comprovando realmente tem todos os direitos assegurados, tá? Então, são esses assuntos. Ah, mais um assunto importante é o parentesco que eu tenho que falar. O parentesco também, para saber primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, ou seja, quais os parentes são primeiros que vão receber, né? Aquela ordem de vocação precisa do parentesco, para a gente saber da questão não só dos graus, mas também da questão dos irmãos unilaterais e bilaterais, que lá na sucessão nós sabemos que os bilaterais herdam do dobro dos unilaterais, ou os unilaterais herdam a metade dos bilaterais, tá? Então essas duas primeiras aulas iniciais desta semana realmente vai ser de um resumo de direito de família, tá? E até bom para a turma 4, porque foi lá no início praticamente que eu falei, né? Lá no início, e aí acaba esquecendo, mas é muito bom essa parte introdutória da parte de família para iniciar sucessões, tá? Então nós vamos aqui iniciando o módulo de sucessões. Para a turma 4 já é o segundo módulo e o último, né? E para a turma 5 é o início, estamos iniciando pelas sucessões. Explicando para a turma 5, tudo que eu menciono aqui, principalmente os julgados, principalmente os exercícios, que aqui vai ter bastante exercício, que a turma 4 não sabia, porque não fez na de família, que não fez, mas sucessões nós vamos fazer bastante exercícios aqui, tá? Todos os julgados, exercícios, alguns pactos antinupciais, depois as peças referentes aos inventários ou direito das sucessões, todas elas vão ficar disponíveis para vocês ao final do curso, tá? Então eu vou passando aqui. Por que eu não passo logo em seguida? Às vezes alguém pede e eu acabo mandando, enviando, né, que está necessitando, está precisando naquele momento, tá? Mas eu vou, as peças que eu tenho aqui, eu sempre retomo. Na hora que a gente vai trabalhar, eu olho novamente. E muitas vezes eu faço alguns acréscimos, porque vai atualizando algumas coisas. Faço alguns acréscimos. Por isso que a gente deixa para atualizar tudo ao final do semestre. E no final do semestre eu já coloco tudo atualizado para vocês, tá? A turma de 4 já tem a parte de família toda atualizadinha, que eu deixei o finalzinho do ano passado. E neste ano, final do semestre deste ano, final do semestre deste ano 2019, né? O final do primeiro semestre, desculpa, né? Primeiro semestre, que é em junho para julho, aí eu coloco para vocês aí toda a parte atualizada, tá? Todos os arquivos, são vários arquivos. Família tem mais, mas sucessões tem bastante também, tá? Então vamos lá, iniciar o nosso curso de pós-graduação, Introdução ao Direito de Família para Sucessões. Hoje nós estamos iniciando no dia 11, né? Dia 11 de fevereiro de 2019, a aula 1, Introdução ao Direito de Família para Sucessões, assim que eu coloquei, ó. Introdução ao Direito de Família para Sucessões, tá? Então, a primeira matéria, essa aqui que eu coloco, formatos familiares contemporâneos. Nós temos alguns formatos contemporâneos hoje, familiares. Já está ficando não tão contemporâneo, porque iniciou-se as alegações em 2011, na verdade não as alegações, mas os julgados a partir de 2011. Alguns 2013, 2014, na última instância no STJ ou no STF, né? Agora, na primeira 2011, realmente teve alguns julgados nesse sentido de formatos familiares contemporâneos. A turma 4 já viu de forma bem intensificada, bem, vamos dizer assim, aprofundada, né? Mas eu não preciso falar tudo isso, porque a turma 5 vai ter a partir de agosto desse ano. No segundo módulo é família, esses vão ter, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês, pelo menos, para seguir com sucessões. Então, o primeiro formato familiar contemporâneo, que foi através de uma ADI, mas isso já estava sendo explorado muito tempo atrás,
muito tempo atrás, década acho que de 80, salvo engano, 80, década de 80, Marta Suplicy, lembra? A Marta Suplicy, né? Que falava da questão da... nem era chamada união afetiva, era parceria homossexual, né? Era o nome denominado para as pessoas que viviam juntamente do mesmo sexo e que tinham afeto. Mas hoje o nome realmente ficou união homoafetiva, questão homoafetiva e não mais parcerias homossexuais, união homossexual, né? Era assim, era dessa forma. Mas hoje, depois de 2011, principalmente, da ADI 4277/2011, ADI 4277/2011 e a DPF 132, né? A DPF é a ação de preceito fundamental, né? A ação direta de preceito fundamental, que normalmente não, é através de um partido político, né? Que foi do Rio de Janeiro, não lembro qual que era o partido, mas foi do Rio de Janeiro, que acabou entrando também 102. E a DI 4277 que foi através, acho que foi em Brasília, alguém que entrou, uma entidade que entrou, também pedindo a questão da equiparação com o casamento, ou com a união estável. Veja, a DI 4277/2011 e a DPF 132/2011, os dois foram julgados conjuntamente, tá? Conjuntamente. E foi declarado que a união homoafetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável. A união afetiva foi elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Veja que não é união estável. Tanto é verdade que já haviam muitos pleitos mencionando, requerendo o direito da união estável para as pessoas do mesmo sexo. Bom, união estável juridicamente é impossível a ser do mesmo sexo. Por quê? Porque o artigo 1723 do Código Civil, artigo 1723 do Código Civil e o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, os dois, ambos mencionam o seguinte: união estável entre homem e mulher. União estável entre homem e mulher. Portanto, não tem como ser dado a união afetiva como união estável, né? Porque para que ocorra esta legalidade, seria necessário alterar o Código Civil e alterar a Constituição Federal. Bem, isso quem faz é o Legislativo, né? Não é o Judiciário, é o Legislativo. E o Legislativo, nós sabemos que ainda tem um bloqueio quanto a isso, né? Ainda existem muitas pessoas contra essa questão da união afetiva. Puxa, um tema muito delicado ainda, né? Que não deveria ser. Já estamos aí já estamos no futuro, né? Praticamente. E ainda a gente discute as questões de direito. Veja bem, não quero entrar se é certo ou errado, questão religiosa, né? Que é o que pega mais, principalmente no Congresso, né? Uma bancada grande, evangélica, católica, né? Não quero entrar nesse mérito, né? Mas eu quero entrar na questão do direito. O direito tem que ser assegurado para todos. Veja bem, independente de sexo, independente da opção, né, sexual. O direito é assegurado para todos. E até nós, advogados, muitas vezes, acaba tendo um certo preconceito na hora de atender um caso de união afetiva, né? Eu falo, você não pode olhar para a questão social dela, né? Você tem que olhar para o direito dela. Eu sempre falo, quando você vai pegar um caso no seu escritório, você precisa olhar para o direito dela, não é para a pessoa. Porque senão, muitas vezes, você rejeita o caso. Você só rejeita se não tiver direito, ou se aquele direito está sendo muito
é difícil de ser reconhecido, mas se existe ainda uma possibilidade, se você vislumbrou isso, eu entendo que tem que sim ir atrás e tentar, né? Mas, como um criminalista, por exemplo, iria advogar para um criminoso que matou, que roubou, que estuprou e ainda foi flagrante? Então o advogado criminalista falou, meu Deus, não vou advogar para ele, né? Porque realmente ele fez isso tudo, né? Então você não vai advogar para a pessoa, você vai advogar para o direito dela. É claro que você não tem como falar, o criminalista tem que falar, olha, você vai ser absolvido. Se ele fez, realmente foi com dolo, existe tipificação, né, e não tem exceções, né, exceções para desvincular desta ilicitude, né, que nós temos algumas exceções, né, legítima defesa, né, exercício regular do direito, algumas exceções no direito penal. Mas o que eu digo é o seguinte, a pessoa fez, praticou, está tipificado, não estão nas exceções. Como que o advogado vai advogar? Ele vai advogar para o direito dela e não para ela, porque vai verificar se realmente não está sendo a mais ou a menos. A menos, normalmente, quando é advogado do réu, ele, claro que concorda, né? Mas, para não ser penalizado acima do justo, acima da legislação, né? Para que não tenha arbitrariedades por parte de algumas autoridades. Né? É isso que o advogado ele tem que verificar. Não tem como falar, eu vou te livrar, aí no livro aí você sabe o que acontece. Tá? Então a gente advoga sempre por direito, sempre falo isso. Tá? E também eu menciono o seguinte, é um nicho muito importante, muito bom. Tanto é que tivemos aí o ano passado um curso de pós-graduação em Direito da Diversidade aqui. Direito da Diversidade. Não temos esse semestre, mas provavelmente o semestre seguinte, né, segundo semestre de 2019, tem uma perspectiva de lançamento novamente de mais um curso de diversidade sexual, liberdade religiosa e racial. Porque é um nicho importante. Esta especialização no direito afetivo na família é importante também, porque dentro do direito de família é o que mais acho que existe possibilidade de contratação de um advogado, né? A questão tanto hoje para o divórcio agora, porque agora podem casar, né? E tanto a questão para a dissolução da união estável, questão do regime de bens, pacto antinupcial, sucessão, tudo isso. Então, a união afetiva pela DI 4277/2011 acabou sendo elevada a uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável, mas não é união estável, porque nem pode, por causa do legislador que não alterou. É somente entre homem e mulher. Mas é uma entidade familiar, que o Supremo falou que é, e também tem os mesmos direitos e deveres da união estável, que o Supremo falou que é também. Ah, mas não é legislativo. Não importa. Importa que se for para o judiciário, o Supremo falou, tem que julgar assim. Né? Acabou ficando praticamente uma súmula vinculante, porque vai chegar no Supremo, o Supremo vai falar, tem que ser concedido o direito. Tá? Então hoje é pacífico, tranquilo, a questão do reconhecimento da união afetiva com os meus direitos e deveres da união estável. Quais os meus direitos e deveres da união estável? Direito ao casamento, pela resolução 175 CNJ, hoje podem casar também, né? Podem casar e fazer pactos antinupciais, né? Podem divorciar também, é lógico, ou separar judicialmente ou extrajudicialmente, podem também, que tem o mesmo direito assegurado, ter direito a sucessões, ter direito à questão da filiação, adoção. Começou desta forma, mas hoje estamos mais avançados, não é só adoção, mas a questão da inseminação artificial, ou seja, nós temos lá reprodução assistida, que está regulamentada inclusive para a união afetiva no provimento 63 do CNJ. Provimento 63 do CNJ.
que foi do finalzinho de 2017. Na verdade, nós tínhamos o provimento 52 e não durou um ano. Entrou o provimento 63, que também regulamenta a questão da reprodução assistida para a união afetiva. Então, direitos assegurados também para a filiação, né? E a parte que é importante para nós agora, nesse módulo, é a sucessão, também da união afetiva, que é o mesmo da união estável, que da união estável é o mesmo do casamento, que foi declarado inconstitucional. Inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Tá? Então, a união afetiva, mesmos direitos assegurados. Tá? Mesmo que falem que está mencionado de que união estável é somente entre a mulher. União estável é somente entre a mulher. Tá? União afetiva, não. União afetiva tem os mesmos direitos e deveres. Você viu que não é a mesma coisa? Por isso que eu costumo falar assim, está errado você entrar com uma ação de união estável para reconhecer entre pessoas do mesmo sexo. Porque não é união estável, é união afetiva. Mas tem os mesmos direitos. Mas tem os mesmos direitos assegurados. Tá? Isso que é importante. Uma hora vai alterar. O legislador vai alterar. Uma hora tem que alterar. Mas é o legislador que tem que fazer isso para que a lei fique de forma adequada à jurisprudência. Normalmente é assim, né? Vem jurisprudência e aí normalmente a jurisprudência sendo aplicada, vira legislação. Um exemplo disso, se você for olhar, quanto à execução de alimentos. A execução de alimentos do CPC praticamente foi atualizada pela jurisprudência. Se você olhar os artigos, de alguns artigos da execução de alimentos no CPC, eram todos julgados, eram súmulas, inclusive, do STJ. Tá? Bom, mais um formato familiar contemporâneo. Mais um formato familiar contemporâneo, que também a partir de 2011, as alegações, alguns julgados já iniciaram a partir de 2011, com mais evidência em 2013, né, 2014, ficou bem evidente para todo o Brasil, porque o STJ começou a julgar também, o STF também mencionou em alguns casos, né, que eu vi, por exemplo, de alimentos, né, foi mencionada a questão da socioafetividade. Então é a segundo formato familiar contemporâneo, é a filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva, o que é filiação socioafetiva? Em curtas palavras, pai e mãe é quem cria, não aquele que meramente forneceu material genético. Pai e mãe é quem cria. E aquele que criou, ele pode ser reconhecido como pai ou mãe. Ou se foi criado como filho. Tá? Lembra, você viu que praticamente o Ratinho, né? Lembra o programa do Ratinho? Ele ficou conhecido como o exame do DNA. Todo mundo lá, tá desconfiado? Vai pro programa do Ratinho, vai pro programa do Ratinho. Assim, aquela baixaria toda e tal. Exame de DNA. Hoje, DNA, pra quê? Então, antigamente, o DNA, a filiação biológica era a principal. Para saber quem foi, é o principal. Você vê que hoje não, 2014, 2016, foi o principal a filiação socioafetiva. Valia muito mais um pai ou mãe socioafetivo do que meramente biológico. Tanto é verdade que alguns julgados eram nesse sentido. Que você poderia pleitear, inclusive, a alteração dessa filiação, a filiação socioafetiva, sobre a biológica. Tirava a filiação biológica, meramente biológica, aquele que nem criou, só teve o filho e registrou, mas nunca viu, e entrar socioafetivo. Chegou a ter vários julgados nesse sentido, que o socioafetivo supria o meramente biológico. Na verdade, sobrepunha, né, ao meramente biológico. Hoje não. O STF declarou, em 2016, que
as duas filiações, seja biológica ou socioafetiva, valem as mesmas coisas. Vale a mesma coisa. Tanto biológico como socioafetivo é o mesmo, vale o mesmo. Só que foi num caso concreto em que era um menor de idade e a mãe é que pleiteou, né? Porque o menor não pode falar por si só. A mãe representou para tirar o meramente biológico. E o STF falou assim, não pode tirar. Primeiro que ele é menor e não é ele que está manifestando a vontade, é a mãe. Segundo que com dois pais é melhor ficar dois pais do que um pai só. Então vamos manter os dois, que os dois valem iguais. Porque ele é menor, e se ele é menor, ele vai ter dois pais, vai ter duas pensões alimentícias, vai ter duas sucessões e assim por diante. Agora, quando ele ficar maior, ele que sabe o que ele vai fazer. Aí tudo bem. É isso que o STF mencionou. Portanto, igualou e não poderia mais sobrepor. Aí que surgiu não, né? Já tinha alguns julgados também, a partir de 2013, mais ou menos, já tinha alguns julgados de multiparentalidade, que é uma consequência da filiação socioafetiva. A multiparentalidade é uma consequência da filiação socioafetiva, apesar que hoje nós temos multiparentalidade de forma original. Então, olha só. O pai biológico, não estou falando meramente biológico, o pai biológico, que criou o filho, só que separou da mãe. Inclusive ele vem visitar, sempre vem visitar. Nas visitas paga a pensão direitinho. Só que esta mãe acabou casando com outro homem. E este outro homem também fala, puxa, ele é meu filho, eu gosto dele. Peguei amor por ele. Né? Ele é um padrasto. Só que o padrasto pode virar pai? Pode, facinho, né? Fácil. É só começar a tratá-lo como o filho, e o filho tratá-lo como o pai. Que eu costumo dizer, para caracterizar uma filiação socioafetiva, é a fama e o trato. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem com pai e filho. E o trato, se tratam com pai e filho. Tem padrasto que fala assim, esse aqui é meu enteado. Faz questão de falar, é meu enteado. E o enteado fala assim, esse aqui é meu padrasto. Agora tem padrasto que fala assim, é meu filho. E o enteado fala, não, é meu pai. E aí você acaba realmente falando, é pai e filho, né? Depois você escuta, às vezes um fofoqueiro falando, não, olha, ele não é pai mesmo, biológico, né? Ele é um pai socioafetivo. Mas é pai, tá? E aí, com a questão, principalmente do STF, começou a ocorrer o seguinte. Não poderia mais sobrepor um ao outro, ou tirar, teria que manter os dois. E aí surgiu também a multiparentalidade de forma mais eficaz. Porque a multiparentalidade também, desde 2013, já existia os pedidos de multiparentalidade. Conto vários casos, né? O pessoal da turma 4 já viram esses casos todos. Não é aqui o caso para ficar contando, mas a turma 5 fica tranquilo que eu vou mostrar todos esses casos, inclusive os julgados que eu tenho aqui. Né? Mas é no módulo de família a partir do semestre seguinte. Tá? Por que é importante a filiação socioafetiva? Porque também tem direito à sucessão. Que muita gente pergunta assim, mas professor, ele vai ter sucessão também? Vai! Porque o juiz determina que seja registrado também o nome daquele pai socioafetivo. Ou se não tiver, o nome do pai socioafetivo e seus ascendentes, ou seja, os avós também vai ter mais avós. No caso multiparental, 3 pais, né? 2 pais de uma mãe ou 2 mães de um pai, 6 avós. 6 avós. Tá? Então é importante para a sucessão, lógico. Muitas vezes você entra com uma ação declaratória de filiação socioafetiva pós-morte, porque já morreu, e eu quero pleitear para buscar a sucessão. É de direito. Né? E muita gente não sabia e não sabe. Bom, o provimento 63 do CNJ, também regulamentou essa questão da socioafetividade. Inclusive, né, eu vou passar essa informação aqui rapidinho, tá? Inclusive,
você não precisa nem mais propor ação se for de forma espontânea. Se o pai sócio afetivo for lá e falar assim, ó, no cartório e quiser registrar, registra com o pai. Ah, mas fica pai sócio afetivo? Não, fica com o pai. Nem pai, fica filiação. Filiação entra o nome dele lá. Tá? Não vai ficar pai sócio afetivo, pai biológico. Não. Tá? É filiação. Filiação, não fica nem pai nem mãe. Tá? Porque também, às vezes, tem dois pais ou tem duas mães. Né? Ou tem dois pais de uma mãe ou duas mães de um pai. Né? Também, e 6 avós. Então não pode mais identificar essas questões. É filiação, ponto. Mas vai ter sucessão também. Então, você pode propor esta ação. Tá? Que já foi dada, né? Dei para vocês aí na turma 4. O modelo, declaração de filiação socioafetiva, né? Tudo isso. Bem bacana, hein? Bacana. Bom, falamos então dos formatos familiares contemporâneos. Tem uma questãozinha que é polêmica e foi resolvida praticamente pelo CNJ o ano passado, né? É a questão da união poliafetiva. União poliafetiva. A união poliafetiva vem do poliamor ou poliamorismo, cuja filosofia é: ninguém é obrigado a amar somente uma pessoa, pode amar várias pessoas. Olha que filosofia bonita, né? É aquela que 3 ou mais pessoas vivem como se casados fossem. 3 ou mais pessoas vivem como se casados fossem. E aí surgiu aquela figura chamada do trisal, né? Trisal, né? Um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens. Mr. Catra, que é não sei quantos, né? Então a união poliafetiva são 3 ou mais pessoas vivendo como se casados fossem. Veja bem, não é concubinato que é amante. Não é amante. Estou dizendo que a união poliafetiva, todos sabem que existe um caso com Mr. Catra. Ele mais 3 ou 4, sempre teve 4, 5. Agora, quando morreu, estava com 2, né? 2 ou 3. Mas sempre teve 5, não sei isso. 30 filhos, né? Então ele e suas mulheres sabiam desta situação, consciente, né? Isso é união poliafetiva, a mente aberta, né? Que mente aberta, né? Então ele até falava assim, né? Dizem que eu sou sem vergonha. Não, eu não sou sem vergonha, porque eu não traio elas. Eu só fico com elas. Eu não traio. Também, para trair, tem 5, vou trair 5 ainda. É complicado, hein? Mas ele falava isso mesmo, né? Quem é sem vergonha é aquele que tem uma esposa e trai a esposa, né? Eu não, eu tenho 5, mas não traio nenhuma delas, né? Então todos sabiam, realmente, estavam num comum acordo, todos sabiam, ninguém estava sendo traído ou sendo, como que se diz, lá na união estável, né? Que é um pouquinho mais amplo, né? Não é a questão da fidelidade, mas a questão da lealdade, né? Todos estavam leais ali, né? Todos sabiam. Então, isso é uma união poliafetiva que estava sendo reconhecida por escrituras públicas, né? Ia lá o trisal e fazia uma declaração de união poliafetiva, união estável, né? Mas poliafetiva, com várias pessoas, escolhia um regime de bens, tudo isso, e tudo bem, estava lá. Mas, o ano passado, o CNJ, o ano retrasado, já havia sido suspenso, né? As lavraturas dessas escrituras públicas. E o ano passado o CNJ julgou, né, a pedido da DIFAS, Associação de Família e Sucessões, que é da minha amiga Regina Beatriz, que pleiteou, né, perante o CNJ, a proibição e pleiteou no mérito para que fique realmente declarado que não tem validade esta declaração pública de união poliafetiva perante o cartório de notas. E declararam. Realmente, salvo engano, acho que foram
7, né? 7 falaram que não, que realmente não pode, tá? 3 falaram o seguinte, que não tem autonomia ele, mas poderia fazer para ser reconhecido judicialmente, pleiteado judicialmente. Pelo menos tinha um contrato lá definido e o juiz que ia analisar para ver quem teria razão e se tem validade ou não o valor. E um falou não vale, né? Um só falou que vale, né? Então a maioria falou que realmente não vale, não pode fazer. Se fizer, não reconhece, é nulo, tá? E 3 falaram que poderiam fazer sim, só que não era auto-aplicável, mas sim deveria buscar a justiça para reconhecer, caso houvesse aí uma discussão entre as partes. E um falou, não, pode, por que não? Pode, né? Um falou que pode. Então esse daí acho que era poliafetivo, provavelmente, né? Era poliafetivo. Mas ele mente liberal, né? Mente mais aberta, né? Para essa questão. Mas então ficou definido dessa forma a questão da união poliafetiva. Porque dá confusão, viu? Dá confusão. Mr. K, até que ele não deixou nada, né? Até falaram até começaram, quando ele morreu, falaram, mas como que vai fazer o inventário dele? Coisa difícil. Não é porque ele não tinha nada, né? Falaram que ele não tinha nada, né? Mas, vamos supor que tem que fazer o inventário dele. Não precisa ter muito patrimônio. Um imóvel já daria complicação. Um imóvel. Todas uma que vai um monte de filhos, né? 30 filhos. 30 avos, né? Para cada um. Fora as mulheres, se elas forem pleitear. Será que aquela que ele está oficialmente é que vai ter direito a concorrer com os filhos? Ou todas vão? Todas sabiam. Então, não importa se uma é aquela que está no documento. As outras também sabem. E ela também sabe. Por que as outras não poderiam concorrer também? Olha a discussão. Olha a discussão que pode dar. Veja bem, ficou proibida a lavratura da escritura. Não ficou proibido para eu discutir a situação. Poderia discutir a situação. Poxa, lógico que sim. Né? 4 mulheres viúvas. Por que só uma vai concorrer para ter direito à concorrência do patrimônio e as outras não? Se também todas estavam de comum acordo. Se todas estavam de boa fé. Ou de má fé, né? Todas elas. Então, eu acho que é cabível, sim. É cabível a discussão. E eu acho que assim, tem que discutir. Porque se não discutir, ninguém vai ficar sabendo o que o judiciário está imaginando, o que o judiciário está pensando, o que o judiciário tem como a questão da sucessão na poliafetividade. Né? A gente não vai saber nunca. Então é importante sempre fazer a alegação, sim. Não tem jeito. Né? Fala, o advogado é que faz jurisprudência. Sem a alegação do advogado, a jurisprudência não existe e também o juiz, os desembargadores, os ministros também ficam um aplicador da legislação só. Né? E eu falo que o mais importante de um magistrado é ele aplicar a justiça. Né? Não o que está na lei, mas a justiça, nos casos concretos, que fogem muitas vezes da legislação. Né? Às vezes até contra, mas é justo dar o direito a ele, mas mesmo contra a legislação. Tá? Bom, esses são os formatos familiares contemporâneos. União afetiva. Segundo, filiação socioafetiva. Terceiro, multiparentalidade, que decorre de uma filiação socioafetiva, né? Mas só observando o que eu falei também, que poderia se originar através de... Através não. Poderia também ter uma multiparentalidade sem origem à socioafetividade, como por exemplo aconteceu em Santos, acho que foi o ano passado, retrasado, né, que duas mulheres, uma união homoafetiva, queriam ter filhos. Só que as duas mulheres, lógico, as duas têm um ventre, as duas poderiam gerar, vamos dizer assim, um filho. Mas faltava alguém, né? Faltava o sêmen, né? E aí pediram para um amigo em comum das duas. Um amigo em comum das duas.
e acabou ele doando, né? Doando o seu sêmen. E realmente, reprodução assistida, o sêmen dele, óvulo de uma, e introduziu reprodução assistida na outra. Barriga, entre aspas, de aluguel, né? Eu costumo dizer mãe gestatrix e mãe genetrix. Mãe gestatrix é aquela que está gerando, a mãe genetrix é aquela que vai... A gestatrix é aquela que vai dar luz, está gerando, e a genetrix é aquela que forneceu o material genético, né? Que foi o óvulo. E o que concedeu o sêmen é o matrix, né? Brincadeira, né? É o meu amigo lá delas, né? Parece uma novela, né? Parece uma novela, né? Que teve aí no passado, né? Bom, mas isso aí aconteceu antes da novela, viu? Antes da novela. E começou a gerar, a barriga crescendo, né? E ele, como é amigo das duas, sempre estava junto, começou a olhar a barriga, posso passar a mão, né? Posso... Ai, chutou. Ai, vou colocar o ouvido, escutar o coração, pronto. Ele falou assim, antes da luz, eu sou pai também, eu quero ser pai. Eu sou pai também, eu quero ser pai. Veja bem, não decorre de uma filiação socioafetiva, né? Porque nem tinha nascido. E aí foi pleiteado judicialmente para que o NAT vivo saísse em nome dos três, né? Duas mães e um pai, e foi concedido. Então não é uma decorrência de uma filiação socioafetiva que a criança não tinha nem nascido, mas sim originalmente multiparental, né? Originalmente multiparental, tá? Bom, é importante tudo isso que eu mencionei para vocês, os três formatos familiares contemporâneos e a poliafetividade que foi proibida, mas é possível discutir. Não é proibido a feitura da escritura pública, tá? Escritura pública. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, hein?
Olá pessoal, vamos retornando ao nosso breve intervalo. Vamos falar agora de união estável e concubinato. Falamos da parte dos formatos familiares contemporâneos, união estável e concubinato. Bom, existem duas diferenças quanto à questão da união estável e do concubinato, né? Primeiramente, acho a mais importante é a questão de que o aspecto patrimonial é um dos efeitos mais importantes quanto a um e quanto ao outro, né? O efeito patrimonial na união estável ele vai ser efetivo em razão do regime de bens e o concubinato não, é o esforço comum. E a outra questão é familiar. A união estável é família, concubinato não é família, né? Apesar de estar escrito no artigo 1727 do Código Civil. Mas muitas pessoas confundem ainda união estável e concubinato, mas são diferentes. Tanto é verdade que união estável tem direitos sucessórios, que é a nossa parte que nós vamos precisar aqui. E concubinato não tem sucessão. Concubinato só tem direito a o esforço comum. Então, rapidamente, as diferenças de concubinato e união estável. Concubinato está no artigo 1727 do Código Civil, artigo 1727 do Código Civil, e diz o seguinte: é uma relação não eventual entre homem e mulher. É uma relação não eventual entre homem e mulher. Veja que é entre homem e mulher, porque trata-se de concubinato. Concubinato do latim veio de concubantes ou cubinatos, que significa a pessoa que se deita com outra para manter relação carnal. Olha só, forte. Portanto, é somente entre homem e mulher, né? Mas uma vez um aluno falou para mim: não, professor, mas eu já vi homem com homem. Não, eu já vi. Falei: mas não dá, é relação carnal. Mas eu já vi. Falei: não dá, mas é relação carnal. Não dá, mas eu já vi. Ele falou: então eu falei: faça você que eu faço outra coisa, né? Já fugiu da minha alçada explicar a questão da relação carnal. Portanto, o concubinato também é entre homem e mulher, tá? Também entre homem e mulher. Mas aqui não importa tanto, porque não tem efeito patrimonial lá na frente. Tem, mas é esforço comum. Não é igual a união estável com a união afetiva, né? Porque aí por isso que equiparou, os direitos se equipararam. No concubinato, não. Então, rapidamente, 1727, concubinato é uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem, salvo os separados de fato e judicialmente. É uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem, salvo os separados de fato e judicialmente. Por que eu coloquei a salvo os separados de fato e judicialmente? Porque os separados de fato e judicialmente estão impedidos de casarem, mas não constitui concubinato, constitui união estável. Separado de fato e separado judicialmente estão impedidos de casarem, mas não constitui concubinato, constitui união estável. Artigo 1723 do Código Civil. Portanto, sobraram quem dos impedidos? Se eu tirei o separado de fato e judicialmente, sobraram quem dos impedidos? Os casados que não estão separados de fato e os parentes que não podem casar. É claro que o legislador não teve como foco principal os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, irmãos terem relação amorosa. Existe? Existe. Mas não é regra. Né? Não existem muitos pais tendo relação amorosa com seus filhos. Não existem muitas mães tendo relação amorosa com seus filhos. Tem muitos irmãos mantendo relação amorosa. Até existe. Mas não é a regra. E a lei, normalmente, ela vem para a regra. As exceções é o juiz que vai decidir, é o judiciário que vai decidir. Então não tem muito. Tá? Tem sim, eu vou falar, mas é no parentesco, é a questão do sogro e da sogra. Sogro e sogra é parente afim para sempre, né? Então, jamais o sogro e a sogra podem casar com o genro e com a nora. Tá? Tem impedimento. Portanto, é concubinato. Se o marido largar da esposa, se o marido separar, divorciar da esposa e ficar com sua sogra, é louco, mas com a sogra, ele não pode formar uma união estável ou casar. É concubinato isso, tá? Bom, a regra. Por que veio o concubinato? Para isso, principalmente. Os separados
desculpa, os casados que não estão separados de fato. Os casados que não estão separados de fato. Esse sim é a regra. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Ela é casada, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação adulterina. Isso é uma relação de concubinato. Portanto, esta mulher, ou este homem casado, que está tendo uma outra relação fora do casamento, e não está separado de fato da sua esposa nem do seu marido, isto é concubinato. Por isso que eu costumo dizer para vocês o seguinte, para vocês gravarem e não esquecerem mais. Amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato. Mas também eu sempre falo, não basta ser amante, tem que participar. Por quê? Porque está escrito o seguinte, é uma relação não eventual. Não eventual. Se é não eventual, significa que ela é contínua e constante? Contínua e constante. Então não basta ser amante, tem que participar. E ainda, costumo dizer que concubinato é igualzinho à questão do direito trabalhista. Igualzinho. Direito de família e trabalho é praticamente iguais. Praticamente são iguais. Por quê? Lá na trabalhista, para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador é necessário o quê? Bater cartão. Bateu o cartão, deu vínculo empregatício. Aqui é a mesma coisa. Bateu o cartão toda sexta-feira? Concubinato. Bateu o cartão todo quinto dia útil, o dia que recebe? Concubinato. Relação contínua e constante. E ainda tem mais 3 características da CLT. Não vai aplicar a CLT, pelo amor de Deus, hein? Primeiro, pessoalidade, não é assim? Pessoalidade. Já viu amante por procuração? Não. Segundo, subordinação. Ela fala assim pro amante, vem cachorrinho, vem ali, uau, 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 vai lá. Né? Terceiro e último, mais importante, onerosidade. Onerosidade, tá vendo? É. Então por isso que eu sempre falo pra vocês, dou uma dica pra vocês, não avisa, faz surpresa, surpresa. Que dia que você vem? Não sei, surpresa, faz surpresa, senão vai dar concubinato. Fala que vai toda sexta-feira, fala que vai todo quinto dia útil que você vai ver, senão vai dar concubinato. Vai dar concubinato, tá? Portanto, fiquem tranquilos, né? Porque concubinato, aí é a parte importante, né? O efeito. Por que um amante entra com uma ação de concubinato contra a outra? Para que ele ou ela, que está traindo o esposo ou o marido, vai entrar com uma ação contra o outro? Vai expor, se expor ou expor a outra pessoa? É uma questão de segredo, uma relação de segredo. Para quê? Por causa dos bens. Se tiver direito a bens, a pessoa vai ter um inferno. Faz uma proposta indecente aí para o advogado. Doutor, vamos rachar? Meio a meio? Se tiver direito, é meio a meio. Aí é a integração, tá? Então, no concubinato, a regra é que provou o concubinato. Para ter direito concubino do patrimônio do outro concubino, é necessário provar o esforço comum. E o que é esforço comum? Esforço comum é dispêndio de dinheiro. É tirar dinheiro do bolso, é demonstrar que realmente colaborou para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. O juiz vai perguntar, a senhora colaborou para comprar aquele apartamento que a senhora está pleiteando? A senhora tem o recibo de depósito da conta dele? Tem o recibo do vendedor? A senhora está pleiteando aquele automóvel dele? A senhora prova que colaborou para comprar aquele automóvel? A senhora tem um recibo? Tem um depósito na conta dele? Se tiver nada mais do que justo, devolver com juros de correção monetária. E isso é esforço comum. Eu estou explicando, senão muita gente fica pensando que é outra coisa, né? Ah, mas eu fiz muito esforço mesmo nos 10 anos. Não é esse esforço, tá? O esforço comum é o dispêndio de dinheiro. Por isso que eu costumo dizer, conhece aquele homem valioso, dólar? Homem dólar não prova esforço comum. Por que não prova esforço comum? Porque não trabalha, não tem renda. Como vai comprovar esforço comum se não trabalha e não tem renda? Não comprova esforço comum. Muito difícil. É possível? É muito difícil. Normalmente é o amante ou a amante está sustentando. Por isso que não prova o esforço comum. Então, normalmente o esforço comum é provado quando realmente colaborou e você comprova que colaborou para comprar. Se não
não vai sair com nada. Isso ficou bom realmente no nosso direito, porque muitas pessoas se aproveitavam da situação. Quantas pessoas que tinham muitas amantes, quando morria, as amantes iam tudo na beira do caixão. E fazia de propósito. Aparecia uma, chorava, aparecia outra, chorava. A mulher ficava dizendo, outro, né? Todo mundo ficava. Por quê? Para falar pro juiz que foi no velório. Chorei no velório, fiquei lá. Né? E se aproveitavam. Que eu já vi fazer triação. Não meação, mas triação. A mulher que era amante pleiteou e ganhou. Mandou repartir o patrimônio. Para ela também. Então hoje, se a pessoa sabe que ela é amante, é amante. Amante só tem direito a esforço comum. Eu mostrei um julgado a semana passada para a turma 4, né? Nesse sentido. Que ela não comprovou a boa-fé. Ou seja, ela não comprovou a união estável putativa. Ela não comprovou que ela não sabia que ele era casado. Não, ela sabia. Se sabia, é amante, é concubinato. Não tem direito a esforço comum. Bom, já na união estável, a regra que é o regime de bens. Olha como muda na união estável. Na união estável, artigo 1723 do Código Civil, se preferirem, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, também, diz o que é união estável. E no Código Civil tem seus efeitos. Olha a diferença. Por isso você não pode se equivocar propondo ação de concubinato pensando que é união estável. Você falar que é concubinato, o outro colega, se souber a diferença, ele vai falar, realmente é concubinato. Então prova o esforço comum. Olha o conceito do artigo 1723 do Código Civil de união estável. União estável é uma relação não eventual. Desculpa. União estável é uma relação duradoura. Já mudou. União estável é uma relação duradoura entre homem e mulher. Veja que também somente entre homem e mulher. Né? Por isso que a questão da união afetiva foi levada à entidade familiar com os mesmos direitos e deveres da união estável. Mas não é a união estável, porque a união estável é somente entre homem e mulher. E a DI 4277 acabou equiparando os direitos. Tá? Bom, é uma relação duradoura entre homem e mulher. Desimpedidos de casarem. Desimpedidos. Agora sim, vírgula. Incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Com o objetivo de constituir família. Olha só. É uma relação duradoura entre homem e mulher. Impedidos de casarem, salvo os separados de fato e judicialmente. Desculpa. Desimpedidos de casarem, salvo os separados de fato e judicialmente. Que estão impedidos, mas constituem união estável. Com o objetivo de constituir família. Olha que fácil. É o artigo 1723. Relação duradoura entre a mulher, desimpedidos de casar, incluindo-se os separados de fato e judicialmente, com o objetivo de constituir família. É que eu coloquei salvo, né? Incluindo os separados judicialmente e de fato. Tá? Com o objetivo de constituir família. Essa parte é importante. Analisando o conceito rapidamente. É uma relação duradoura entre homem e mulher. Já falei entre homem e mulher. Duradouro. O que é duradouro? Duradouro diz respeito a tempo. Mas está descrito um prazo máximo, mínimo aí? Não. Não está descrito um prazo máximo, nem mínimo aí. Então o que seria isso? Seria o seguinte. Vou contar o histórico rapidamente. Com a Constituição Federal de 88, surgiu a união estável como entidade familiar. Aí surgiu a Lei 8.971/94 para regulamentar a união estável. Então, entre a Constituição Federal de 88 e a Lei de 94, a jurisprudência era de forma unânime dizer o seguinte, que para a constituição de uma união estável deverá ter comprovado a convivência do casal sob o mesmo teto
durante 5 anos. 5. Era assim. Aí veio a lei 8.971/94 e falou 2 anos, de forma expressa. Então de 5 caiu para 2. Aí surgiu a lei 9.278/96. Lei 9.278/96. Que falou duradouro. Então era 5, caiu para 2 e falou duradouro. Duradouro não diz respeito a tempo. Portanto, hoje é necessário ter um tempo de convivência sob o mesmo teto? Não! E nem precisa morar sob o mesmo teto hoje, a união estável. Então nós estamos lá, morando juntos. Em um dia pode constituir união estável? Pode. Uma semana para constituir união estável? Pode. Um dia, uma semana, um mês, a qualquer tempo pode ser constituído união estável. Mas, professor, como que eu vou saber? Eu costumo dizer para caracterizar o objetivo de constituir família. O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. Porque pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser amizade colorida. Aí não é união estável. A união estável, o objetivo é de constituição familiar. Você está formando uma família. Então o duradouro tem que estar ligado ao objetivo de constituir família. Que aí eu costumo dizer que você tem que comprovar essas duas características. Fama e o trato. Fama e o trato. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. E o trato, se tratam como marido e mulher. Esse aqui é meu marido, esse aqui é minha mulher, esse aqui é meu companheiro, esse aqui é minha companheira. Começou a comprovar, que pode ser até por testemunhas. Comprova a união estável. E aí passa a ter direitos assegurados, principalmente com a sucessão, que nós queremos agora. Mas principalmente é o regime de bens. Então aí que é outro efeito, que eu falei que é o mais importante, o efeito patrimonial. No concubinato, nós sabemos que se comprovar o concubinato, só tem direito ao esforço comum. Se eu provar o esforço comum, eu tenho direito à restituição do valor que eu empreguei no patrimônio, com juros e correção. Já na união estável, menciona o artigo 1725. 1725 diz assim: salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Então, se não tem contrato escrito, a união estável ela é de fato, que é a maioria dos casos, 90%, o regime é da comunhão parcial. Se tiver contrato escrito e não tiver regime de bens, é comunhão parcial também. Mas eu posso optar por outros regimes? Separação total, participação final nos aquestos, comunhão universal, posso. Mas tem que estar escrito, de forma expressa no contrato. Tá? Então, para nós, a maioria dos casos de união estável é de fato, 90%. O regime é comunhão parcial. Tá? O problema é comprovar desde quando, né? Desde quando, porque é de fato. Tá? Agora, o escrito é mais fácil porque já está comprovado, porque está determinado ali. Né? Bom, essas são as duas situações importantes da união estável e concubinato. Uma que a união estável é família, e o efeito é que o regime é da comunhão parcial de bens, e no concubinato, que não é família, e o efeito é que é o esforço comum. A diferença do esforço comum com o regime de bens, que é a comunhão parcial. A regra da união estável, que o regime é da comunhão parcial de bens. Se o regime é da comunhão parcial de bens, a regra é que todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. É meio a meio. Viu? Não preciso provar esforço comum. Eu vivo em união estável com minha companheira. E a minha companheira está comprando vários bens. Eu ajudei com 10% só. E ela comprou tudo. Se eu comprovar essa união estável e for dissolver, eu tenho da metade. Ah, mas eu comprovo que eu colaborei com 10%. Não importa. O importa é que o regime é da comunhão parcial de bens. Portanto, eu tenho metade dos bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. Já o concubinato, não. Eu tenho que provar o esforço comum. E é justo aí. Então, por isso que eu falo, hoje é mais difícil das pessoas ficarem dando golpes quanto à questão do concubinato, de ser amante. Né? A amante hoje tem que pegar, ó, me dá aí, vai, passa pra mim, passa pra mim. Tem que ser assim. Senão ela não vai ter direito a nada. Na hora que ele morrer, acabou. Que a amante tem direito a nada. Só esforço comum. E se ele está sustentando, realmente tem direito a nada, não é nem esforço comum, porque ela não colaborou com nada, né? Dinheiro, né? Colaborou com outras coisas, né? Colaborou com dinheiro, nada, né? Nada, tá?
Então, essas duas questões importantes da união estável e concubinato. Concubinato não tem sucessão, união estável tem direitos sucessórios. A união estável hoje, a sucessão da união estável está equiparada ao do casamento hoje. Então o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional e foi para o artigo 1829, que nós vamos trabalhar bastante aqui. Vamos trabalhar bastante, hein? Bastante. Fazer probleminhas, inclusive resolver os exercícios, para poder fixar, que é muito difícil a questão da sucessão, né? Mas eu falo que é um dos direitos mais rentáveis, né? É sucessão. Sucessão é mais rentável que família, né? Mas realmente é difícil pegar sucessão, é difícil pegar inventário, né? Muito difícil aparecer inventário para fazer, né? Mas eu falo, é difícil, não está aparecendo por quê? Está frequentando um pouco o velório, né? Tem que frequentar mais velório, dá cartão, só advogado, né? Para saber. Então, os relacionamentos, lógico que não é bem assim, mas os relacionamentos são importantes, né? Então você tem que olhar por que não está aparecendo aquele tipo de cliente que você queria, né? Você tem que olhar, analisar e começar a trabalhar nesse sentido, para começar a angariar esse tipo de cliente, tá? Porque às vezes um inventário que você faça te dê os honorários para o ano todo, né? Os honorários para o ano todo. Que não dê para o ano todo, que dê para um mês ou 2 meses. Um só processo. Você não precisa pegar 10, 20 processos. Um processo de já 2 meses. Cada 2 meses você pegando um, bom mês, sustentou por 2 meses. Sustentou por mais 2 meses, assim por diante. Ah, peguei mais um. Puxa, isso é um lucro bom agora. Que eu posso comprar uma casa, posso comprar um carro. Ó, legal, né? Bom, vamos lá para o final desta aula. Não sei se eu vou conseguir terminar, mas qualquer coisa eu terminar a aula 2, não tem problema, tá? Porque o que eu tenho que terminar o introito são nas 2 aulas, né? Entre as 2 aulas, primeira e segunda. Para na terceira aula começar as sucessões, puramente sucessões, tá? Vamos falar de regime de bens. Regime de bens. Vou mostrar muitos artifícios aí depois, quando eu for falando da questão da sucessão da concorrência, muito bacana ali, tá? Como que você dá para poder... A turma 4 já teve, fiz alguns pactos antinupciais, né? Para não concorrência, aquele negócio todo, mas eu mostro para a turma 5, nesse aí eu tenho que mostrar porque realmente faz parte até dessa matéria de novo, né? Para a turma 4. Bom, regime de bens. O regime de bens ele vale para casamento, união estável e união afetiva. E os 3 hoje, quanto à questão sucessória, têm os mesmos direitos assegurados. Tá? Então, nós temos 3 princípios de regime de bens. 3 princípios. O primeiro princípio do regime de bens é o princípio dos pactos antinupciais. Princípio dos pactos antinupciais. O que é um pacto antinupcial? Pacto, contrato antinupcial feito antes do casamento. E só tem validade com o casamento, lógico. Você fez o pacto, só vai ter validade com o casamento. Se não concretizar o casamento, não tem validade. Tá? Primeiramente, como que eu faço um pacto antinupcial? O pacto antinupcial é feito por escritura pública. O pacto antinupcial é feito por escritura pública. E para ter efeito erga omnes contra todos, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis. Ó, imóveis. O pacto antinupcial é feito por escritura pública, não pode ser contrato particular, como na união estável pode. Aqui não pode, no casamento. Pacto é só por escritura pública, lavrado perante um cartório de notas em todo o território nacional e registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes, para ter efeito erga omnes nesse caso. Tá? Artigo 1657 do Código Civil. Agora, para que eu quero fazer um pacto antinupcial? Para que eu quero fazer um pacto antinupcial? Um contrato. Para que eu quero fazer um pacto? Para eu optar por um regime que não seja legal. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, eu tenho que fazer pacto antinupcial. Quais são os regimes legais que nós temos? Quais são os regimes legais que nós temos? Comunhão parcial de bens, ou seja, casou, não falou nada, comunhão parcial.
Segundo, separação obrigatória de bens, ou chamada legal de bens, que é aquela que está no artigo 1641 do Código Civil, que a lei impõe. Por exemplo, maior de 70 anos. Maior de 70 anos vai casar sob o regime da separação total de bens. Tá? O que mais? Comunhão parcial e separação obrigatória são regimes legais. Não precisa de pacto antinupcial, não precisa. Mas eu posso fazer? Posso. Posso. A turma 4 sabe que eu mostrei vários pactos. Tá? Posso fazer. Eu vou mostrar um deles depois, na hora que eu fazer a concorrência, aquela situação para não correr a concorrência, aí eu mostro o pacto. Tá? Principalmente para a turma 5 aí. Que às vezes tem filho casando, próprio um de vocês vão casar, né? Tá? E aí quer fazer pacto, tá? E é importante esse pacto aí, importante. Bom, esses dois são legais, não é necessário fazer pacto, mas eu posso. Agora, os demais precisam de pacto. Os demais são opcionais, precisam de pacto. Separação total, ou chamada absoluta de bens, ou por pacto antinupcial. Comunhão universal de bens, que antigamente a comunhão universal, antes da lei 6.515/77, era o legal, hoje não. Hoje é por pacto, é opcional. E o terceiro e último regime que já caiu em desuso, participação final nos aquestos. Esse também tem que fazer pacto antinupcial. Tá? Bom, segundo princípio do regime de bens. Segundo princípio do regime de bens. Princípio da mutabilidade do regime adotado, ou da alteração no regime de bens. O princípio da mutabilidade é porque você pode alterar, modificar o seu regime de bens na constância do casamento. Para isso tem que ter 3 requisitos. Isso é importante para a sucessão, porque às vezes você quer que a sucessão seja de forma diferente, você vai lá e muda o regime de bens. Tá? Mas tem 3 requisitos para alterar esse regime de bens. O primeiro requisito é que deverá ser judicial. Esse pedido de alteração, esse pedido de modificação de regime de bens durante o casamento, não precisa desfazer o casamento durante, deverá ser feito de forma judicial. Só perante o juiz. Segundo requisito, consensual. Ambos têm que pleitear. Se um só pleitear, faltou o requisito. Terceiro e último requisito. Deverá o pedido ser motivado, ou seja, o pedido deverá ser justificado. Tem que falar por que vai alterar o regime de bens. Por que tem que fazer isso? Porque se é judicial e consensual, para que eu tenho que explicar para o juiz? O juiz vai perguntar, doutor, por que o senhor quer alterar o regime de bens? Não te interessa. Eu que quero, acabou. Não é? Mas tem que explicar. Aí muitos dizem assim, tem que explicar por quê. Para não fraudar terceiro. Mas você acha que se você vai fraudar terceiro, você vai falar que vai fraudar? Não. Cai por terra. Cai por terra. Eu entendo o seguinte, meu casamento não está dando certo, por isso que eu quero alterar o regime. Ponto, tá bom. Porque o juiz, na hora que você pedir a alteração do regime de bens, ele vai pedir todas as certidões negativas. Negativa de execução fiscal, negativa de trabalhista, negativa da SPC Serasa, às vezes um até está pedindo SPC Serasa, às vezes. Negativa do cartório de protesto. Às vezes estão pedindo até distribuidor civil. Para ver se não tem uma execução. Para a pessoa falar assim, quero alterar para a separação total e os meus bens vão ficar tudo para minha mulher. Pronto. Né? Porque a dívida é sua e não é dela. Separação total, portanto, ela fica com tudo. Bom, outra coisa. Segundo não, terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da variedade do regime de bens. O princípio da variedade do regime de bens. Ou seja, a lei não impõe somente o regime de bens, ela coloca 4 regimes de bens à disposição.
Por isso que é variável. E aí nós temos 4 situações, 4 espécies, 4 regimes de bens. Olha que bacana. Você pode optar. O primeiro regime de bens, e o mais importante, esse aqui demora um pouquinho mais para explicar, só que não vou fazer toda aquela explicação que eu mostrar os artigos, tudo nada. Aqui é mais simples, mais rápido. O primeiro regime de bens é o da comunhão parcial de bens. A partir da lei 6.515/77, a partir da lei 6.515/77, lei do divórcio, passou o regime da comunhão parcial de bens ser o legal. Na verdade não é que passou. Criou-se esse regime da comunhão parcial de bens na lei 6.515/77 como regime legal. Claro, a lei 6.515/77, a lei 6.515/77 é a lei do divórcio, que surgiu o divórcio, que antigamente não podia divorciar, ou seja, você não podia casar de novo aqui no Brasil, você só separava, e separado não pode casar. Muita gente ia casar no Uruguai, Paraguai, não é assim? Quem tinha mais dinheiro era para Las Vegas, né? A partir de 77, você podia divorciar e depois podia casar de novo. Antigamente só tinha o desquite, né? Que hoje é a separação judicial. Você então casava na comunhão universal antes de 77, que era o regime legal. A partir de 77 passou a ser comunhão parcial, ou seja, você casava e não falava nada a partir de 28 de dezembro de 77, tá? Porque não teve vacatio legis, pelo que eu vi na legislação, não tem vacatio legis. Ela foi publicada dia 20, ela foi sancionada 27 de dezembro e publicada 28 de dezembro de 77, salvo engano. A partir daí começou a vigorar. Quem casou depois disso passou a casar sob a comunhão parcial de bens. Se não fez pacto antinupcial, comunhão parcial. Então passou a ser o regime legal a partir de 77. Por causa do divórcio, né? Porque o divórcio hoje poderia divorciar e casar de novo. Então por isso que colocou comunhão parcial. Por que era comunhão universal? Porque comunhão universal é até que a morte o separe. Só com a morte vai dar metade. Antes não podia. Tinha que ficar com a pessoa, né? E os bens ficavam juntos. Hoje não. Desde 77. Então, primeira situação. Na comunhão parcial de bens. Bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Como é fácil você adequar e imaginar para você gravar. Comunhão parcial de bens. Comunhão, comunicação de bens. Parcial, em parte. Em parte. Então tem bens que se comunicam e tem bens que não se comunicam. Vamos falar dos bens que se comunicam. Quais são os bens que se comunicam? Primeiro, e o mais importante, todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união a título oneroso se comunicam. É meio a meio. Mas eu comprei no meu nome, com dinheiro do meu trabalho. É comunhão parcial. Se divorciar é meio a meio. Se separar é meio a meio. Não tenho que provar o esforço comum aqui. O regime de bens é o que vale, né? Apesar que eu já vi alguns julgados, mas muito sui generis, um julgado específico, né? Mencionando que teria que provar esforço comum. Não tem nada a ver. Como é parcial, é parcial, pô. A regra então é essa, dos bens que se comunicam. Tudo os bens adquiridos na constância, a título oneroso é meio a meio. Segundo, os adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Os adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso, hein? Loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casos Artistas, Ídolos, Summer, High School Music, A Fazenda. Tudo isso. Vou explicar. Loteria. Eu fui até a lotérica, comprei um bilhete, estava premiado. Olha que bacana. Não tive nenhum esforço. Por isso que eu falei que é com ou sem concurso de trabalho. Né?
Fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Ganhei na loteria, é um fato eventual, sem concurso de trabalho. Fui até a loteria, comprei o bilhete, estava premiado. Que sorte. Metade era minha esposa. Ah, mas fui eu que sonhei com a cobra, com a sogra, né? Eu que sonhei. Sonha com a sogra, joga na cobra. Deu certo, tá? Eu que sonhei, eu ganhei. Por que eu tenho que dividir com a minha esposa? Tem que dividir, tá escrito no código. Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho, meio a meio, metade. Né? Segundo, Big Brother. Fato eventual. Nem sempre você consegue ir pra lá. Quem consegue tem sorte. Ou uma arrumada, sei lá. Bom, tá lá, Big Brother, tá lá. Sei lá quanto que é o prêmio lá, 1 milhão, 1 milhão. Se é 1,5 milhão, 2 milhões. Não assisto essas coisas, mas eu lembro que uma hora é 1 milhão, outra hora é 1,5 milhão, outra 2 milhões, sei lá. Que seja 1 milhão, vai. 1 milhão de reais. O prêmio é um fato eventual. Com concurso de trabalho. Porque eles têm que seguir o roteirinho, tem que fazer uma novelinha, né? Tem que se apaixonar por outro, tem que se apaixonar por um, tem que ficar se beijando, tem que ficar nadando na piscina, tem que acordar tarde, né? Tem que ficar lá fazendo alguns jogos lá, né? Precisa beber todas, precisa comer muito, come muito, inclusive, até debaixo do edredom, come muito, né? Tudo, né? É um trabalho, né? É um trabalho, tá? Então esse é com concurso de trabalho. Vamos supor que a pessoa ganha 1 milhão e é casado, ou vive união estável, e o regime da comunhão parcial é meio a meio, metade. Metade, tá? Outro que se comunica. Os juros, os frutos, as benfeitorias e as cessões. Juros, frutos, benfeitorias e as cessões. Os juros. Eu apliquei 1 milhão de reais antes de casar. Esse dinheiro é meu. Não se comunica com a minha esposa. Esse 1 milhão é meu. Apliquei antes de casar. É meu. Não se comunica. Mas os juros recebidos na constância do casamento se comunicam. Os juros recebidos, percebidos na constância do casamento é meio a meio. Metade. Tá? O que mais? Os frutos. Frutos civis. Por exemplo, os aluguéis. Aluguéis é fruto civis. Fruto civil, trabalho. Né? Fruto civil. Eu tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Mas eu aluguei. Os aluguéis recebidos na constância do casamento, percebidos na constância do casamento, é meio a meio. Metade é meu. Metade é meu. Lá, claro, na hora que separar e divorciar, pode ser que esses aluguéis foi para sustento e sobrevivência da família. Mas se comprovar que quem recebeu esses aluguéis está guardado dinheiro, é meio a meio. Metade. Tá? Aluguéis. Frutos civis. A constância é meio a meio. E as benfeitorias também. Benfeitorias. Eu tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha, não se comunica com minha esposa. Mas eu fiz uma piscina na constância do casamento. Custou $1 milhão essa piscina. Até o Phelps vinha junto, né? $1 milhão, pô. Se eu separar da minha esposa tem da metade da piscina. Tem, foi na constância, meio a meio, assim mesmo. E as acessões? A acessão tem bastante, né? Acessão. Eu tenho um terreno antes de casar, esse terreno é meu. Não se comunica com as pessoas, é meu. Mas eu construí um prédio, eu construí uma casa durante o casamento. Metade da casa, metade do prédio é dela. Meio a meio. O terreno é meu e a casa é dela. O prédio é dela. É meio a meio, né? Desculpa. O terreno é meu, o prédio e a casa vai ser dos dois, meio a meio. Vai ter que, lógico, ter perícia, tudo, né? Pra saber quanto vale o terreno e quanto vale o prédio. Que ela tem dentro da metade do prédio. Ela não pode ainda pegar o que é meu, porque tá registrado no meu nome. Mas eu teria que indenizar lá na metade da construção, que seria a cessão. A cessão é um acréscimo da propriedade imóvel. E essa, inclusive, de construção é uma cessão artificial. Portanto, teria que ter perícia e eu teria que pagar o valor que realmente ficou estipulado de quanto que vale ou quanto que eu gastei. Né? Metade é dela.
Ah, professor, mas eu construí no terreno da minha sogra. É burrice, né? É colocar dinheiro bom em coisa ruim, né? É porque a sogra fala assim, não, meu genro querido, você é como se fosse meu filho pra mim. Né? Constrói aqui no meu terreninho do lado, tem um terreninho do lado da minha casa, constrói aqui, é seu. É seu. Separa da filha dela pra você ver o que vai acontecer com você, né? Então, é melhor juntar dinheiro e comprar o seu, né? Comprar o seu. Por quê? Porque o STJ tem dito o seguinte, não tem direito à meação em casa construindo o terreno da sogra. Não tem. O que teria era um pedido de indenização, porque a sogra não é parte. Tem que entrar uma ação no cível, pedir indenização ainda. Porque a sogra não é parte. Né? Então, totalmente inconcebível aí. Tomem cuidado. Né? Outro, tem que saber mais ou menos o que tem direito ou não, tá? No meu parcial. Na hora de ver a concorrência, tudo. Então, esses bens que eu falei que foi adquirido na constância, esses bens que se comunicam, são os bens chamados comuns, tá? Bens comuns. Outro, bens que não se comunicam agora. Bens que não se comunicam na comunhão parcial. Primeiro, bem que não se comunicam. Os bens adquiridos antes do casamento. Os bens adquiridos antes do casamento ou da união, esses não se comunicam. É a regra. Mais um. Que não vai se comunicar na comunhão parcial de bens. São aqueles bens gravados com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, uma doação que foi gravada com cláusula de incomunicabilidade. Desculpa, doação. Um testamento, até doação pode ser, né? Mas doação não vai comunicar também. Né? Então, aqueles bens que foram dados com cláusula de passados com cláusula de incomunicabilidade, lógico, não vai comunicar. Outro, os bens adquiridos por doação, subrogados, os bens adquiridos por doação, subrogados e herança, tá certo? Doação, herança e subrogados. Doação, herança e subrogados. Doação. O sogro e a sogra doaram imóvel para a filha. O genro tem direito? Não, foi para ela. Não tem, é particular. Herança. Eu recebi herança do meu pai. Se eu separar da minha esposa com o meu parcial, ela tem direito? Não. Ah, mas foi na constância do casamento? Não tem direito. Tem direito se eu morrer, né? Eu recebi a herança do meu pai, se eu morrer, a minha esposa concorre, a viúva concorre. Aí é sucessão, não é meação. Tá? É o que nós vamos ver na ordem de invocação hereditária. É difícil, isso não é fácil, não. Tá? Bom. Então, doação e herança. O outro é o subrogado. O subrogado é mais difícil de comprovar. Para comprovar que é difícil aí. Tá? Subrogação significa substituição. Bens subrogados, bens substituídos. Eu comprei um imóvel, por exemplo, antes de casar. Esse imóvel é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas ela ficou sabendo que eu tenho esse imóvel. E ela começou a falar com as amigas. Eu peguei ela falando com as amigas. Né? Ai, ele comprou antes do casamento, não é meu. Mas eu vou falar para ele vender. Falar para ele vender e comprar outro. Aí ele comprou na constância. E metade é meu, metade é meu. É? Não. Então, eu comprei imóvel antes de casar. Minha esposa falou assim, vende esse imóvel, vende esse imóvel, vende esse imóvel. Eu fui lá e vendi 500 mil reais no bolso. E com dinheiro no bolso, ela falou assim pra mim, compra outro, compra outro, compra outro. Eu fui lá e comprei um outro por 500 mil reais. Aí ela falou assim, agora eu tenho metade, tem metade? Tem? Não, isso é subrogação. Não se eu provar, né, que eu comprei esse imóvel na constância do casamento com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes. Se eu vendi por 500 mil esse imóvel antes, que eu adquiri antes, e comprei um de 500, é subrogação total. Subrogação total. Não comunica nada. Agora, a diferença comunica, né? Se eu vendi um imóvel que eu tinha antes por 500 mil e comprei um de 600, 100 mil vai se comunicar, lógico. Né? Então, isso é subrogação, tá? Mais um.
que não se comunicam. Provento do trabalho. Provento do trabalho também não comunica. O que seria provento do trabalho? Salário. O salário não comunica. Professor. Não comunica? Não, a regra é que não. Artigo 1659, inciso 6. 1659, inciso 6, a regra é que não comunica. Os proventos do trabalho, tudo, salário, fundo de garantia, PIS, fazer nada, a regra é essa. Tá? Mas o STJ tem entendido que comunica. O STJ tem entendido que comunica. Principalmente o fundo de garantia, constituído na constância do casamento. Tá? Tá? Tem anunciado aqui em São Paulo já, o STJ tem entendido dessa forma, tá? Tá tudo assim. Aí tem que tomar cuidado, porque a lei fala uma coisa, a jurisprudência fala outra. Que mais? Instrumento de profissão. Instrumento de profissão também não comunica. Portanto, é considerado particular. Todos esses bens incomunicáveis que eu estou mencionando, significa que são particulares. E na sucessão tem direito. Tá? Tem direito. Eu tenho um instrumento de profissão. Meu computador. Advogado. É meu. Não se comunica com a minha esposa. Se eu separar dela, ela não tem direito. Mas se eu morrer, ela concorre. Porque é particular. Particular. Tá? Porque o instrumento de profissão aqui não é meação, é sucessão. Sucessão. Há concorrência aí sim. Porque é particular. Então, se eu morrer, tem. Se eu separar, não tem. Mas se eu morrer, ó, perigo, hein? Olha o perigo, tá? Dessas coisas, né? Dessas situações. Bom. Mais um e último. Dívidas que não convertem em proveito comum. Dívidas que não convertem em proveito comum. O que seria essa dívida? Sempre dou exemplo, né? Plástica. Foi fazer uma plástica do Dr. Ray. $1 milhão. O negócio tava feio, né? Dr. Ray olhou e falou, nossa, pelo amor de Deus, não sou Deus, mas vou tentar reparar. $1 milhão. Vários cheques borrachudos. Voltaram todos. Dr. Ray veio e executou os cheques. Penhora os bens do casal? Penhora, mas o marido, eu entendo que tem direito a embargo de terceiro. Penhora metade dela, porque a benfeitoria só foi nela, não foi em mim, né? Metade é dela, a dívida é só dela, é minha. Ah, mas ele usou, é outro que vai usar, separar é outro que vai usar, tá? Portanto, é uma dívida que não converte em proveito comum. Por exemplo, dívidas de instrumento de profissão, que não converte em proveito comum também. O caminhão do caminhoneiro, por exemplo. Custa caro o caminhão do caminhoneiro. É um bem particular dele. Se separar, a esposa não tem direito, mas se ele morrer, ela concorre. É outra história. Tá? Então, dívidas que não convertem em proveito comum também não vai se comunicar, mas tem direito à sucessão. Tá? Então, esses todos estão no artigo 1659 do Código Civil. Bom, eu vou parando por aqui. No regime da comunhão parcial de bens, ficou faltando comunhão universal, separação obrigatória e participação final nos aquestos. Não. Comunhão universal, separação total e obrigatória de bens e participação final nos aquestos, tá? Vou deixar para a próxima aula e aí termino na segunda aula todas os regimes e mais a aula 2 estava preparado aqui para a questão da sucessão provisória e definitiva que está na parte geral hoje, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima aula.